Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 4 de abril de 2012. Bom, gente, tivemos mais uma vez um pregão bastante volátil ontem, que deixou todo mundo com uma dúvida grande com relação à tendência que o mercado deve seguir. Tá? Então, mais uma vez, vamos repetir aquilo que a gente vem falando aí há vários dias para vocês. O mercado está muito enrolado nessa região, porém a gente pode perceber que ele está bem mais fraco do que o mercado americano. Tá? Então, isso é um fato. A gente consegue visualizar se o nosso mercado subir bastante volatilidade, bastante complicação, bastante enrolação, enfim. Se por acaso a gente perder fundo e continuar cedendo, aí sim a gente deve ter movimentos excelentes para day trade. Infelizmente, para swing trade, a gente vai ter que mudar um pouco a mão, vamos ter que buscar novas oportunidades vendidas, mas a gente consegue se adaptar. Então, o fato é que, neste exato momento, para nós seria melhor que o mercado caísse. Porque se cair, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a gente vai ter tendência no intraday, a gente vai conseguir operar forte no day trade de novo. Essa é uma questão. A segunda questão é que a tendência de alta que a gente vinha desenvolvendo vai sofrer uma correção. E isso vai renovar essa própria tendência de alta. Então, tudo isso vai contribuir para que o mercado continue desenvolvendo, mas com menos volatilidade, com mais consistência. Tá? Então é essa a ideia. Eu acho que o mercado pode corrigir bem no dia de hoje, pode ceder bem no dia de hoje, pelo candle que deixou ontem, apesar do volume ter sido baixo, e vamos tentar trabalhar forte aí a favor do movimento, a favor da tendência. Aos comprados, muito cuidado. Tá? O mercado não está bonito para compras, está realmente muito perigoso, e quem tiver comprado aí sem stop, sem proteção, sem gerenciamento de risco e tal, começa a pensar bem nesse assunto, que eu acho que vocês podem ter grandes problemas nesse sentido aí, tá? Bom, vamos lá então, vamos aos gráficos. Vocês estão vendo minha tela, Ibovespa diário. Chegamos a testar de novo ontem aqui a região dos 60, perdão, região dos 64 mil pontos, que é essa daqui, tá? Então chegamos a testar de novo aqui 64 mil pontos. E se perder isso aqui, aí sim o mercado deve voltar a ceder bem, tá? Temos vários objetivos. O principal deles, o mais importante, é aqui, ó, 60 mil pontos, tá? Então seria algo bastante razoável para o nosso mercado ir buscar. Seria uma correção bastante interessante para a gente conseguir movimentos mais interessantes do day trade novamente, que tem sido muito complicado, né, gente? Tem sido muito difícil. De qualquer forma, então, vamos ficar de olho nisso aí. Acho que o mercado pode desenvolver bem. Caso o mercado desenvolva para cima, se romper aí 65.593, aí tem aquele monte de resistência que eu já marquei para vocês ontem. Nem vou falar de todas, mas só para vocês terem uma ideia, aqui tem algumas delas, tá? Algumas, não são todas. Então deve ser complicado se por acaso o nosso mercado voltar a subir, voltar a desenvolver para cima, tá certo? Então a gente precisa hoje torcer para que o mercado ceda, para que a gente consiga aí boas operações, para que a gente consiga boas operações, boa tendência, tá? Então é isso aí, vamos dar uma olhadinha no mercado americano. Eu esqueci de abrir hoje aqui o nosso Bronco Trader. Então tá aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no Dow Jones. Está carregando o dia de ontem. Bom, nós tivemos no pregão de ontem, gente, um dia de queda forte no Dow Jones. Nós tivemos até recuperando no finzinho do pregão, conseguiu se recuperar até bem no fim do pregão, mas acabou deixando um candle de queda, acabou deixando aí um sinal de venda de novo no diário, e nós continuamos aqui nessa região de consolidação do mercado americano. Tá? Então, mais uma vez, complicado aí esse movimento do mercado americano. Observe que a gente deixou a máxima. Chegou a romper no pregão lá de segunda-feira, mas não se sustentou lá em cima. Não conseguimos fazer mínima também, então isso já configura uma zona de consolidação e já nos dá razões suficientes para ficar de fora desse mercado, tá certo? Então a gente tem, estamos atualizando o gráfico aqui agora, pedimos desculpa aí, problemas lá no nosso Broco Trader, tá?
A gente tem, gente, depois eu volto lá no Dow Jones, nós temos aí por dia notícias. Deixa eu aumentar um pouco aqui, vou até colocar na tela para vocês. Então tá aqui, nós temos para o dia de hoje, às 8 horas, MBA Mortgage Applications, que divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários nos Estados Unidos, já saiu. 9h15, o ADP Employment, que avalia a variação no número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos, já foi. ISM Services, que é o termômetro do setor de serviços nos Estados Unidos. 11h30 temos estoques de petróleo. E daí eu coloquei para vocês aqui agora notícias aí praticamente do mundo todo. Então temos aí da zona do euro, temos aí da Alemanha, mas tudo isso já foi divulgado, tá? Então é mais só a título de curiosidade para quem quiser conhecer a agenda do dia de uma forma um pouco mais consistente. Então nós temos aí Brasil, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, Inglaterra, Japão, China, todos os dados estão aqui para vocês. Então a gente melhorou um pouquinho isso aí, começou a colocar de uma forma um pouco mais completa, tá? Como sempre, citando a fonte brasileconômico.com.br, é de lá que a gente tira essas informações, ok? Então é isso aí, vamos lá, gente, vamos diretamente então para as recomendações, o qual hoje ele está pequeno, tá? Ele está curto, muitos ativos trabalhando de uma forma extremamente volátil, e a gente, como sempre, tenta fugir ao máximo dessa volatilidade, tá? Então vamos tentar trabalhar com bastante consistência, selecionando só os ativos que estão com maior tendência. Depois da abertura, se o mercado ceder, a gente vai aí sim conseguir enxergar alguma coisa mais consistente e pode montar alguma posição bacana. Mas antes disso acontecer, vamos tentar trabalhar com a maior consistência possível. Nós temos, iniciando com Marfrig, tá? Perdão, digitei errado. Marfrig. A Marfrig está com muita volatilidade, volume muito baixo, mas continua desenvolvendo, tá? Então, rompeu ontem os 12, deixou um candle de indecisão, é verdade, com volume baixíssimo, mas rompeu os 12. Então, todo dia ela vem fazendo isso. Um candle altamente volátil, invertido, etc. Mas ela vem sempre rompendo os dias anteriores e vai continuar a desenvolver. Então, pessoal, Marfrig rompendo 12,10, ela tem objetivo aqui na região dos 12,65, tá? Quem está posicionado em swing trade junto com a gente lá, perdendo 11,22, nós saímos da posição, tá? Já com lucro tranquilamente. Então, essa é a Marfrig, código dela MRFG3, rompendo aí 12,10, nós temos objetivo aqui nos 12,65, tá? Além da Marfrig, nós temos também a BMF Bovespa, BVMF3. Mais uma vez, é um ativo que eu não gosto nem um pouco de recomendar para vocês, em função da falha de topo que ele desenvolveu nos últimos dias, mas de qualquer forma teve um dia muito consistente lá na segunda-feira e ontem só enrolou. Mas tudo bem, o mercado caiu forte ontem, ela não caiu, então vamos lá, continuamos com a recomendação. Rompendo 11,81, alvo em R$12, tá? Na verdade, gente, nós não recomendamos que vocês segurem isso para swing trade, tá? Uma vez que está muito, muito perigoso em função da tendência principal do ativo ser de baixa, tá? Então, se ela subir no dia, se ela romper o 11,81 com volume e tal, dá para tentar aproveitar esse movimento de intraday. Mas é muito perigoso, é muito volátil e não dá para segurar para swing trade, ou melhor, é muito perigoso, tá? Nós temos, então, além da BMF, nós temos também aqui a Cosan. Continuamos recomendando a Cosan. Interessante essa posição da Cosan. Rompendo aqui os 34,80, temos objetivo aqui na região dos R$35, tá? Então vamos arredondar aqui, R$35. E continuando o movimento, a gente pode buscar valores, buscar alvos lá na Cosan, aqui mais ou menos na região de 41,58, temos lá 44,08 e assim vai, tá, gente? Então tem alvos enormes aí para a Cosan, lá na máxima histórica dela. O ativo vem desenvolvendo uma tendência muito bacana. Nós não recomendamos para swing trade em função do semanal dela, que está muito esticado em relação às médias, tá? Mas como a gente consegue fazer entradas muito curtas em day trade, então quem quiser, 34,80 com alvo em R$35, faz um day trade. Dando certo, rompendo 35, fechando acima disso, pode segurar uma parte da posição para swing trade, tá? Temos também a Cielo 3,
Ontem deixou um candle de indecisão com volume baixo, mas não deu sinais ainda de que pode corrigir mais forte, tá? Então tem espaço para corrigir, para subir um pouco mais ainda. Rompendo agora os R$64, pode ficar interessante a Cielo, com alvo daí lá 65, 66. É muito difícil definir um alvo, é porque é a máxima histórica do ativo, tá? Então é complicado aí falar sobre alvo. Essas eram as recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Tá difícil arrumar compra, tá complicado, então o call tá bem pequeno nesse sentido de compra, mas vamos então às vendas. Temos aqui a Suzano. A Suzano fez nova mínima, corrigiu rapidamente nas médias. Ontem aumentou o volume de novo, fechou quase na mínima. Acho que pode ficar interessante, perdendo aqui 7,85. Tem alvo aqui em 7,53, tá? Vale a pena acompanhar. E mais uma vez, perdendo 7,85, se bater no 7,53, fechar abaixo, for embora, dá para manter parte da posição para swing trade. Sim, é possível manter parte da posição para swing trade, tá? Essa então é a Suzano, o código dela SUSB5, tá? Temos também a Petrobras, código dela PETR4, cedendo forte no pregão de ontem. Tivemos aí 2,93% de queda, com volume de 474 mil. Faltou volume nela, né, gente? O resto foi legal. Para o dia de hoje ela pode continuar interessante, aliás, ela fica muito interessante porque ela está montando, ou montou já, um pivô de baixa aqui no semanal, tá? Então, nós temos alvo para a Petrobras agora aqui na região dos R$20,70, tá? Então, acompanhe comigo, o ativo fez nova máxima, corrigiu, testou, não conseguiu fazer nova máxima, e agora perdeu a linha média, então configurando uma falha de topo no semanal, vindo de nova mínima, que é essa região aqui dos 17,48, tá? Então tá aqui a Petrobras, ela perdeu 22,52 ontem, montou pivô de baixa, já configurou a falha de topo, precisa entrar volume no ativo para ter mais consistência no movimento. Graficamente já montou, tá? Então perdendo agora 22,52, ela tem alvo aqui na região dos R$20,57. Claro, antes disso tem 22, tem 21, enfim, mas o grande alvo dela agora nesse movimento seria este ponto aqui, tá? Então vale a pena trabalhar um day trade vendido nela. Não recomendamos vender para swing trade ou segurar para swing trade, porque ela já esticou um pouco. Já vem aí de vários dias de queda consecutivos, então já fica um pouco perigoso, tá? Nessa montagem deste pivô. Deixa ela corrigir um pouquinho no diário, depois a gente pega ela para uma venda um pouco mais consistente, tá certo? Temos também a Gol 4, tá aqui. A Gol, ela atingiu ontem nosso objetivo, que era os R$12, e agora perdeu os R$12, fechou na mínima do dia, e agora ela pode ficar interessante de novo se perder aqui 11,73, tá? Então, perdendo 11,73 aqui na Gol, ela fica interessante. Aí nós temos mais alvos legais nela aqui. Temos 11,27, depois temos R$11, e assim vai embora, tá? Vai continuando aí buscar esses alvos até a mínima do ano passado, que é 8,86, tá? Então ficar de olho nela. Gol, código dela GOL4. Também estamos operando uma falha de topo nela. Já desde que ela falhou aqui, nós fizemos a venda para swing trade aqui em 13,80, tá? Então estamos tendo rendimentos aí superiores a 14, 15% nela já. E vamos continuar vendidos na posição da Gol, tá? Então só manter a tranquilidade da posição, não tem por que a gente se preocupar com ela por enquanto, tá? Então tá aqui, essa é a Gol, tá perdendo 11,73, ela pode continuar cedendo. A gente não recomenda mais manter posição para swing trade, se bem se der certo a operação, em função do afastamento em relação às médias, tá? Então fez um day trade, deu certo, zera a posição, tá? Tira o seu lucro, zera a posição e parte para o abraço, porque está muito perigoso, está muito afastado em relação às médias, isso já pode complicar uma posição de swing trade, tá? Temos também a OGXP3, OGX Petróleo, cedendo muito forte no pregão de ontem, uma pancada nela, volume muito alto. E agora, perdendo os 14,30, a gente tem alvo aqui na região dos R$14, tá? Não vou falar em maiores alvos para ela, porque o ativo simplesmente, para ser mais preciso, vamos até fazer a conta aqui, 16,60 para 14,30, ela caiu 13,8%, 14%,
em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. Tá? Então, um pouco mais aí de uma semana, ela caiu 14%. Tá? Então, não acredito que ela vá até os R$10 assim. Tá? Ela vai ter que corrigir um pouco, então já está muito perigoso vender o OGX. Ela está prestes a fazer um dia de reversão, só que ainda não está na hora, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Né? De qualquer forma, então, perdendo 14,30, algo em R$14. Tá? Temos aí, vamos ver então os contratos da BMF, essas eram as recomendações de venda, iniciando lá com o contrato de café arábica, vencimento de setembro de 2012, continua na sua região de consolidação o café, e como já vem consolidando há vários dias agora, um rompimento já pode ser interessante de novo, tá pessoal? Então o café perdendo aí 226,30 já pode dar uma bela venda, já vale a pena acompanhar. Hoje abriu em gap de baixo, dentro da consolidação, mas como sempre ficar de fora entre 243,50 e 226,30. Tá? Temos também o contrato de milho, altamente volátil entre esses valores, melhor ficar de fora entre 25,90 e 26,74. Não tem muito o que fazer nessa região, é melhor aguardar movimentos mais consistentes. Contrato de boi gordo com vencimento em maio de 2012, BGI-K12. Então está aqui, está em tendência o contrato nessa série, o volume está legal, deixou invertido ontem. Vamos acompanhar, quando ele fizer uma correção nas médias, a gente pode tentar comprar alguma coisa desse contrato. Quem quiser operar day trade, perdendo 96,80, ele pode corrigir, tem alvo aqui na região de 96,15, depois aqui na região de 96,25. Tá? Então, quem quiser fazer uma operação contra a tendência no intraday, no boi gordo, é possível, perdendo 96,80. Tá? Temos, além do boi gordo, o nosso contrato de dólar WDO K12, é o contrato mini dólar com vencimento em maio de 2012. E nós temos aqui o contrato altamente consolidado, não recomendamos entradas entre esses valores de 1.825,86 e 1.861,21. Tá? Então fiquem de fora aqui dentro desses limites, porque por enquanto nós não temos tendência no contrato. Okay? O mini índice, vamos ver então como é que vai abrir nosso mercado. WINJ12, WINJ12, mini índice, vencimento em abril. Já abriu com gap no dia de hoje, já então trabalhando em tendência. 1,28% de queda já na abertura, de cara. Então, a princípio, estamos em tendência, tá, pessoal? Já perdeu a mínima aí do dia anterior e agora passa a ter objetivo aqui na região dos 62 mil pontos. Tá? Então, está aqui. Esse é o mini índice, código WINK12, perdão, desculpa, gente, me enrolei todo. WINJ12, com vencimento em abril. Tá? Então, já perdeu aí. Nós temos, então, a princípio, tendência do dia. E agora é só acompanhar para esperar uma correção para a gente conseguir montar nossas posições vendidas no day trade. Tá? Nós temos aqui o futuro americano trabalhando em queda forte aí de 0,4%. Já perdeu o mínimo em relação a ontem. Então, a gente já deve estar próximo aí de testar os 13 mil pontos lá no à vista, já na abertura, uma vez que ontem a gente também estava cedendo um pouco. Então tá aí, perdão, 0,7%, agora atualizou, estava parado, atualizou, 0,7% de queda do mercado americano, já perdeu o mínimo em relação a ontem, então a princípio nós vamos ter tendência no dia, pode ser uma tendência bacana e eu tenho certeza que a gente vai conseguir excelentes operações. Hoje é um dia que vale a pena ficar de olho, gente, vale a pena correr algum tipo de risco aí, porque o mercado pode soltar o freio de mão no dia de hoje. Hein? Claro, dia de gap é sempre dia difícil, vamos esperar que ele não abra lá embaixo e fique subindo o dia inteiro, como a gente tem feito aí ultimamente. Né? Mas se for um dia de tendência, se corrigir um pouquinho e for lá romper fundo, a gente deve ter excelentes oportunidades de trade no dia, vamos ficar acompanhando aí, tá? Então é isso aí, vamos dar uma olhadinha no que o pessoal pede lá no chat. Nosso amigo Zé de Matos, lá da Colômbia, pergunta sobre a OSXB3. Então tá aqui a OSX. Cara, ela é um ativo volátil, tá, Zé? Então você vai ver que ela realmente cedeu forte no dia aí.
mas ela é um ativo bastante volátil, acabou voltando tudo. Você pode ver que neste dia aqui ela também veio dos 16,50 a 15,70. Então, nesse aqui ela veio de 15,90 para 15,17, então você pode ver que é um ativo bastante volátil mesmo, tá? Quem está de olho no ativo, ela fez uma correção, tá? E agora corrigiu aqui na região das médias do diário, entre a média rápida e a média lenta, se aproximou até a média do semanal. Então, quem quiser trabalhar com a OSX, vocês podem pensar numa compra dela rompendo aqui R$16, tá? Então está aqui OSX B3, rompendo aqui R$16, pode ficar interessante para uma possível compra para swing trade, tá? Eu não recomendo colocar o stop aqui em 15,17, que a gente está falando aí de 80 centavos de stop, tá? Então isso aí não faz o menor sentido. Estou falando em 5, 6% de stop, tá? Então, por favor, não tem condição. A gente pode sim fazer uma entrada, mas tem que colocar um stop daí pela técnica dos candles, que a gente ensina vocês lá no curso de swing trade, tá? Legal, Zé de Matos, bacana, viu? O Alex pergunta sobre a PDG. Alex, PDG é muito complicado. Eu não coloquei nenhuma construtora no dia de hoje. Eu vou analisar todas para você, tá? MRV. Trabalhou dentro dos limites do dia de ontem, sem volume. Então, está longe das médias. Isso quer dizer compra ou quer dizer mais vendas com o mercado pendurado do jeito que está? A gente não sabe, tá? PDGR3. PDGR3. Divulgou resultado. Resultado ruim no pregão de ontem. Não sei até que ponto isso pode influenciar. Eu acho que já influenciou. Porque, na verdade, o ativo veio lá dos R$8 e agora está custando 5. Então, 6. Então, isso já influenciou, tá? Então, assim, muito cuidado, porque quando um ativo está para divulgar um resultado ruim, normalmente ele apanha muito forte nas semanas que antecedem o resultado, e no dia do resultado é uma grande incógnita, tá? Então, por isso que eu não coloquei a PDG, eu não coloco em recomendação, ou melhor, procuro não colocar em recomendação ativo que está sob notícia no dia, para divulgar resultado, etc. Principalmente nesse caso. Eu sei que o resultado veio ruim, eu já vi o resultado dela, eu sei que veio ruim, tá? Só que, como ela vem caindo forte lá dos 8 até os 6, talvez isso já esteja precificado, tá? Então, é uma grande incógnita, eu não sei o que vai acontecer. Ontem ela afundou, recuperou mais da metade da posição, está muito afastada em relação às médias, isso pode ser muito perigoso, tá? Então, não vou recomendar PDG. Gafisa. Gap fortíssimo na segunda-feira, fechou na máxima do dia, ontem deixou um candle de total indecisão, sem volume. Não dá para dizer o que vai acontecer. Cirela. Candle de total indecisão ontem, volume baixíssimo, rompeu o máximo do dia anterior, voltou, deixou um candle estranho, não dá para saber. Rossi, total indecisão no ativo, rompeu máxima, rompeu mínima, volume baixo, não tem o que fazer com ela também. Enfim, então eu tirei construtora por causa da volatilidade, tá, Alex? Melhor tentar, assim, claro que se elas caírem forte no dia, nós vamos estar lá vendendo, não tenha dúvidas com relação a isso. Mas, assim, antes do pregão abrir, não tenho como recomendar nada desses ativos, porque está altamente volátil, tá? Mas, claro, nós estamos vendidos na Rossi, aqui nos 9,98, então faturando alto na Rossi aí já. E mais do que isso, nós estamos vendidos na PDG, lá nos 7,13, tá? Então estamos faturando aí mais de R$1 já no ativo, batendo em 17, 18% de lucro. Então, se for de cair, que caia bastante, não tem problema nenhum pra gente, tá? Nosso amigo Marcos pergunta sobre a Lame. Vamos ver a Lame 4, as lojas americanas. Cara, é difícil encontrar um ativo tão feio quanto a Lame, tá? É um dos ativos mais feios que eu estou vendo aí nos últimos dias. Não cai, também não sobe. Então, a Lame, totalmente de fora, entre 18,53 ou 16,61. Nada para fazer nesse ativo entre esses dois valores, porque ela está totalmente consolidada com volume baixo. Então, tem coisa bem mais interessante para a gente operar, tá? É isso aí, gente. Antes de encerrar, queria convidar todos para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui no botão cadastre-se. Entra lá com o seu nome, sobrenome, estado, seu e-mail. Imediatamente você vai receber no seu e-mail instruções de acesso com o seu login e senha e tal, para acessar o Ventrilo, que é o software que a gente utiliza para comunicação. Tá? Então,
É extremamente simples, extremamente rápido, dá para acompanhar inclusive a abertura do pregão lá, já com a gente ao vivo, lá na nossa sala de trades, tá? Então é isso aí, gente, mais um pregão encerrado, mais um call encerrado, perdão, eu vou terminar com aquela frase que eu sempre digo para vocês, dia de gap é dia difícil, tá? Normalmente são dias muito difíceis, então tomem muito cuidado com esses gaps aí, evitem operar contra a tendência na abertura dos gaps, tá? Tá muito complicado para fazer isso, não é o momento. Evitem trabalhar nas médias. Dia de gap é dia difícil. A gente viu aí, se a gente for trabalhar com estatística, nos últimos gaps que a gente teve, mais de 70% acabou dando invertido no dia, tá? Então, muito difícil trabalhar com gap sem ter muita consistência no movimento. Então vamos tentar trabalhar com muito foco, com muita coerência e focar só nos movimentos, nos segundos rompimentos, enfim. Abriu em gap, deixa abrir, deixa afundar tranquilamente. Depois de corrigir e ir lá buscar fundo, a gente vai tentar operar os segundos movimentos que são os mais coerentes, são os mais consistentes, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço a todos, um bom pregão. Aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, e aos demais até amanhã, pontualmente às 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.